Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 5 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Maria Faustina Kowalska. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Trèveris, na Gália Bélgica, em território da atual Alemanha, a comemoração dos santos mártires, que receberam a palma do martírio, segundo a tradição, durante a perseguição no tempo do imperador Diocleciano. Data da morte no século IV. Em Córico, na Cilícia, hoje Gorgos, na Turquia, Santa Caritina, mártir. Data da morte no século IV. Comemoração de Santa Mamaca, virgem e mártir, que, sendo natural da região de Bet Garmai, se trasladou para a Pérsia, onde foi condenada à morte pelo rei Sapor II. Data da morte no ano 343. Em Valence, no território da Gália Viennense, na odierna França, Santo Apolinário, bispo, irmão de Santo Avito e homem cheio de fervor pela justiça e honestidade, que reconstituiu a fortaleza e o esplendor da religião cristã nesta sede episcopal de Valence, durante longo tempo desprovida de pastor. Data da morte no ano 520. Comemoração de São Plácido, monge, que desde a adolescência foi discípulo caríssimo de São Bento. Data da morte no século VI. Em Nevers, na Neústria, hoje na França, São Jerônimo, bispo, que engrandeceu a sua igreja com a sua munificência e solicitude pastoral. Data da morte no ano 816. Em Paderborn, na Saxônia, território da atual Alemanha, São Meinolfo, diácono, que construiu e engrandeceu o mosteiro de Bodecken, onde estabeleceu uma comunidade de virgens consagradas. Data da morte no ano 857. Em Leão, na Espanha, a comemoração de São Froilão, bispo, que, chamado da vida eremítica ao ministério episcopal, evangelizou as regiões da Espanha libertas do domínio dos mouros e se dedicou diligentemente à propagação da vida monástica e à beneficência para com os pobres. Data da morte no ano 905. Em Zamora, também na Espanha, a comemoração de Santo Atilano, bispo, procedente da vida monástica,
que foi o principal companheiro de São Froilão na obra de reconduzir a Cristo às regiões devastadas pelos mouros. Data da morte no ano 1009. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Pedro de Imola, cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém, que se distinguiu pela sua caridade na assistência aos enfermos. Data da morte no ano 1320. Em Beaulieu, no território de Cahors, na França, a comemoração de Santa Flora, Virgem da Ordem de São João de Jerusalém, que se dedicou à assistência dos enfermos pobres num hospital e teve dons místicos de participação na Paixão de Cristo. Data da morte no ano 1347. Em Core, no Lácio, região da Itália, o beato santo, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, a quem seguiam multidões quando pregava a palavra de Deus. Data da morte no ano 1392. Em Nuremberga, na Baviera, região da Alemanha, o beato Raimundo de Capua, presbítero da Ordem dos Pregadores, que foi prudente conselheiro espiritual de Santa Catarina de Sena, da qual compôs uma memória biográfica. Data da morte no ano 1399. Em Vigevano, na Lombardia, região da Itália, o beato Mateus Carreri, João Francisco Carreri, presbítero da Ordem dos Pregadores, que teve no seu tempo enorme êxito como incisivo e eloquente pregador da Palavra de Deus. Data da morte no ano 1470. Em Londres, na Inglaterra, os beatos mártires Guilherme Hartley e João Evet, presbíteros, e Roberto Sutton, que, pela sua constância na fidelidade à Igreja Católica, no reinado de Isabel I foram enforcados em diversos lugares perto da cidade. Data da morte no ano 1588. Em Mindelstetten, povoação do território de Ratisbona, na Alemanha, Santa Ana Schaffer, virgem, que, aos 19 anos, quando prestava serviço como doméstica, se queimou com água a ferver e, apesar do agravamento do seu estado de saúde, viveu depois com ânimo sereno em espírito de pobreza e oração, oferecendo a cruz da sua dor pela salvação das almas. Data da morte no ano 1925. Em Pompeia, perto de Nápoles, na Itália, o beato Bartolomeu Longo, advogado, que, solícito pelo culto mariano e pela formação cristã dos camponeses e das crianças, fundou o Santuário do Rosário de Pompeia e também a Congregação das Irmãs do Santo Rosário, com a fervorosa ajuda da sua piedosa esposa. Data da morte no ano 1926. Em Tepatitlan, localidade do México, São Tranquilino Biarco, presbítero e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, continuou ininterruptamente o seu ministério pastoral, por isso, suspenso de uma árvore, consumou o seu glorioso martírio. Data da morte no ano 1928. Em Plonkovo, povoação também da Polônia, o beato Mariano Skrzypka, presbítero e mártir, que, durante a ocupação da Polônia por um regime hostil a Deus, fuzilado diante da igreja do lugar, recebeu pela sua fé inquebrantável a palma do martírio. Data da morte no ano 1939. Em Rimini, nas Marcas, região da Itália, o beato Alberto Marvelli. Data da morte no ano 1946. Vida de Santa Faustina. Santa Faustina nasceu na aldeia de Glogowiec, na Polônia, no dia 25 de agosto de 1905. Ela é a terceira de 10 filhos do casal Stanislau Kowalska e Mariana Babel. Foi batizada com o nome de Helena Kowalska. A vida espiritual de Helena começou cedo. Em seu diário escreve: "Quando eu tinha 7 anos ouvi pela primeira vez a voz de Deus na minha alma." Em 1920 e 1922 a jovem pede permissão para entrar no convento, mas os pais a recusam. Não possuem recursos para lhe dar o dote necessário, estão mergulhados em dívidas, e, acima de tudo, estão muito ligados à filha. O desejo de se consagrar totalmente a Deus lhe acompanhava, mas, perante as dificuldades, por um tempo Helena desiste da ideia. Entrega-se, então, à vaidade da vida, aos passatempos, como anos depois escreveria em seu diário. Deus, porém, não volta atrás.
Estando um dia num baile com sua irmã, uma visão de Cristo sofredor interpela a jovem Helena: e até quando hei de ter paciência contigo e até quando tu me desiludirás? Diário, 9. Decide entrar no convento. Bateu em várias portas até ser acolhida no dia 1º de agosto de 1925 na clausura do convento da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, em Varsóvia. Foi tentada a deixar essa comunidade várias vezes, mas Jesus lhe apareceu e exortou: chamei-te para este e não para outro lugar e preparei muitas graças para ti. Dei 19. Dentro da congregação, Helena recebeu o hábito e o nome de Irmã Maria Faustina, em 1926. 2 anos depois faria a primeira profissão dos votos religiosos. Em sua vida exterior nada deixava transparecer da sua profunda vida espiritual, que haveria de incluir as graças extraordinárias da contemplação infusa, o conhecimento da misericórdia divina, visões, aspirações, estigmas escondidos, o dom da profecia e discernimento, e o raro dom dos esponsais místicos, de 1056. Um sonho a movia a viver plenamente o mandamento do amor. Ó meu Jesus, vós sabeis que desde os meus mais tenros anos eu desejava tornar-me uma grande santa, isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande com que até então nenhuma alma vos tinha amado. De 1372. O Senhor a escolhe para uma missão especial. Depois de atravessar pela noite escura das provações físicas, morais e espirituais, a partir de 22 de fevereiro de 1931, em Plock, o próprio Senhor Jesus Cristo começa a se manifestar à irmã Faustina de um modo particular, revelando de um modo extraordinário a centralidade do mistério da misericórdia divina para o mundo e a história, presente em todo o agir divino, particularmente na cruz redentora de Cristo, em novas formas de culto e apostolado em prol desta sua divina misericórdia. Descreve esta primeira visão. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. D. 47. Das cartas de Santa Faustina encontramos, dentre outros, 83 revelações particulares especiais sobre o mistério e o culto da Divina Misericórdia. Ao longo do diário descobrimos que Jesus a escolhe como secretária, apóstola, testemunha e dispensadora da Divina Misericórdia. Já pode ser considerado como um dos clássicos da espiritualidade católica, ao lado de História de uma Alma, A Prática do Amor a Jesus Cristo, Filoteia e outros. Assim como na vida de Santa Teresinha, Jesus pede também a Santa Faustina que se ofereça como vítima pelos pecadores. Na Quinta-feira Santa de 1934, Jesus lhe revela o seu desejo que se entregue pela conversão dos pecadores. A este desejo irmã Faustina respondeu prontamente com um ato de consagração no qual se oferece voluntariamente pelos pecadores. Nos últimos anos de sua breve vida aumentaram os seus tormentos interiores e os padecimentos do organismo. Desenvolve-se uma tuberculose que lhe atacou os pulmões e os intestinos. No dia da sua morte ela recebe o viático do Padre András. Pede, mas logo recusa uma injeção, dizendo: e Deus exige sacrifício. Plenamente unida a Deus, na presença da irmã Ligoria, erguendo os olhos para o céu, irmã Faustina falece com fama de santidade às 22h45 do dia 5 de outubro de 1938, com apenas 33 anos de vida. O seu corpo foi depositado no cemitério do convento em Cracóvia-Lagierniki. O Papa João Paulo a beatificou no ano de 1993 e canonizou no ano de 2000, tornando-se assim a primeira santa canonizada no terceiro milênio cristão. O milagre que permitiu a sua canonização foi a cura do padre Romualdo P. Pitel, que sofria de problemas cardíacos muito graves. A data de sua celebração litúrgica é o dia 5 de outubro, que marca seu nascimento para o céu. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. Divina misericórdia,
vosso coração transpassado, o mar de graças a nós derramado. Jesus, fazei de mim um sacrifício agradável e puro, transformai-me, eu miserável pecadora. Desejo tornar-me hóstia de expiação. Confio em vós, ó insondável misericórdia, com devoção venho a vós, meu Jesus, desejo receber de vosso coração transpassado um mar de graças a nós derramado. A vossa misericórdia é tão grande, tão imensurável, que nem os homens, nem os anjos podem medir. Feliz aquele que viver à sua sombra. Confio em vós, ó insondável misericórdia, com devoção venho a vós, meu Jesus, desejo receber de vosso coração transpassado um mar de graças a nós derramado. A incredulidade da alma lhe fere o coração, antes que volte como juiz, recorramos à misericórdia. Que o mundo se volte para a divina misericórdia. Confio em vós, ó insondável misericórdia, com devoção venho a vós, meu Jesus, desejo receber de vosso coração transpassado o mar de graças a nós derramado.